Bem-vindos ao Coaching Cast! E hoje, graças a Deus, voltando mais uma vez o Coaching Cast na sua segunda temporada. E nós vamos começar com tudo esse Coaching Cast aqui. Com muito prazer hoje que eu trago um amigo aqui que eu conheci há umas semanas atrás, que a gente fez junto, serviu no Método CIS, que é o Fábio Mendes. Ele é coach, ele é químico também, assim como eu. A gente estava conversando aqui agora há pouco no estúdio e a gente está vendo as similaridades que a gente tem, né? Ele também é analista de perfil comportamental, legendários e filho amado de Deus. Amém. Seja bem-vindo, Fábio, ao Coaching Cast. Obrigado, agradeço a oportunidade. Né? Vamos aí transbordar nos assuntos aí para enriquecer aí cada vez mais aí a nossa audiência, né? Com certeza. E Fábio, para a gente começar, como começou a sua vida no coaching? Como o coaching entrou na sua vida e transbordou na sua vida? Bom, igual você falou, eu sou químico, né? Químico de formação, então trabalhei muitos anos, mas muitos anos mesmo, né? Em indústrias químicas, farmacêuticas, né? E farmoquímicas. E eu sempre fui comunicativo, sempre fui de pessoas, sempre tive ali um relacionamento muito bom com pessoas. E em outubro do ano passado, eu saí da última empresa que eu estava, uma farmacêutica, e a galera sempre falava, cara, quando você vai fazer uma palestra, você manda bem e tal. Tenta esse lance de coach, de palestra e tal. Eu falei, tá, né? Ficou aquilo na minha mente, né? Porém, é uma resposta divina mesmo. Nas minhas orações, né? Então, como você bem colocou aí, filho amado do Senhor, né? Então, eu entreguei a minha vida para Cristo em 2023 e desde então eu fluo, né, nesse rio. E é um chamado mesmo que eu tenho ali de mergulhar em águas mais profundas. Sim. Deus falou muito forte no meu coração sobre isso. E eu amo estar na igreja, amo estar com os irmãos, né? Então, é bem o que o pessoal falava. Mas, quando eu fui desligado da empresa, eu realmente orei. E a resposta que eu tive de Deus foi, vai fluir na vida das pessoas, vai transformar a vida de pessoas. E aí, eu comecei, já tinha o budget, né? Que é da minha rescisão. Falei, bom, bora lá, onde eu vou? Fui primeiro numa instituição, não senti muito bem, né? Não pela instituição, sim, mas da minha parte, né? Pelos meus valores. E aí eu conheci a Febracis. Lá eu pedi resposta de Deus para estar lá. Com certeza. E eu acredito muito. Não vai sem resposta. Eu acredito que lá na Febracis é a resposta de Deus. Porque também foi assim na minha vida. Essa resposta que quando eu entrei lá, a primeira vez que eu fiz o Método CIS, quando foi para fazer formação e coaching, foi como um chamado realmente. E eu acredito que foi a mesma coisa para você. Isso. Aí eu pedi umas respostas do Senhor, eu fui lá para conhecer, as respostas vieram assim de imediato. Eu falei, cara, é aqui. Sim. Já quero fazer o Método CIS, já estava pertinho, né? Se eu não me engano, fui para lá em novembro de 2024. O Método CIS em São Paulo ia ser em dezembro. Esse foi seu primeiro Método CIS? Foi. Não, foi o segundo. Eu tinha feito em 2022, eu tinha feito o Global na Unidade, né, na Avenida Paulista. Sim. Só que aí eu não dei continuidade, né? Óbvio que veio algumas transformações na minha vida, porém eu não dei continuidade. Sim. E em dezembro de 2024 foi onde realmente eu falei, cara, é aqui que eu vou fluir, é aqui que é onde eu vou estar. Então eu já comecei a investir, então eu comprei o Método CIS, fiz o Método CIS em dezembro de 2024. Já dentro, o Paulo fez o pitch, sim, então eu comprei o Formação em Coach e o ML5, que é o sim, Coach Business, sim, né? Em janeiro, eu já fiz o primeiro módulo, né? Formação, que o Coach, né, e o Formação são 2 módulos, né? Então, eu fiz em janeiro. Em fevereiro, eu fiz o segundo módulo, então já me formei como Coach Life. E aí eu comecei a servir. Então, eu servi no Método CIS em BH, que foi o 242, se eu não me engano. Eu servi lá, servi no CIS Revolution, né, em São Paulo. Ah, você viu no CIS Revolution? Servi lá no CIS Revolution, uma bênção. Eu vou estar lá em junho. Em junho? Né, teve aquela situação que o Paulo Vieira fez para as pessoas que estavam servindo lá, os monitores, né? Uma oportunidade. Foi desafiador. E vou estar lá em junho, acho que é dia 12, uma coisa assim. Vai ser muito top. Eu acho que é um
é um tipo de treinamento que só evolui cada vez mais, né? Como fala, né? O, em si, o coaching, ele te mostra um estado desejado que você quer realmente para sua vida. E eu falo muito que nesse tempo todo em que eu tô nessa pegada do coaching, nessa pegada de fazer o método CIS, eu percebi que quantas mudanças eu tive na minha vida. Quantas mudanças realmente eu vi que foi acontecendo e parece muito que Deus nos leva para essa direção certa. E quando nós falamos assim, né, do espiritual, não tem como, né, Fábio, a gente falar de cognição, falar de emoção e não ter o espiritual. Para você, como foi quando você sentiu mesmo aquela intimidade com Deus e você percebeu todas as áreas da sua vida realmente se encaixando? Então, aí já é um chamado, né? Sim. Então, foi um chamado e quando eu estava no método CIS, já lá no método CIS em dezembro, eu falei, cara, é aqui onde eu quero estar. Uhum. Várias respostas vieram, sabe, aquela tranquilidade, aquela paz. E eu falei, cara, é nesse rio que eu vou fluir, né? Sim, E é engraçado que quando você está autorizado, né, a sim. estar naquele ambiente, as respostas vêm, Vem. né? Vem muito rápido. Então, eu conheci muitas pessoas lá, Uhum. pessoas que hoje fazem parte, né? Tem a Simone Rosa, me ajudou muito Sim, lá, Simone. porque como eu tinha ido na unidade, eu conhecia ela e, cara, eu fiz uma loucura lá no Método CIS, né? Lá no Método CIS, foi engraçado que, inclusive, o meu coach hoje, que é o Vil Baroli, ele tava de monitor, ele Inclusive, participou... O Vil já veio aqui no Aham. Coaching Cast. E quem quiser assistir o episódio dele, tá aqui no link aqui. Então assista o episódio dele que tá sensacional também. Eu conheci lá, Uhum. mas foi uma coisa muito inusitada, porque quando abre as portas, eu chegava cedo, então eu queria sentar num bom lugar, Sim. né? Então abria a porta, eu saía correndo. E nessa de sair correndo, eu perdi meu celular. E Uhum. aí, um rapaz que estava sentado do meu lado achou o celular, me entregou. No outro dia, aconteceu a mesma coisa comigo. Eu achei um celular, só que eu não tive a mesma atitude. Eu passei por cima e fui focar lá no meu objetivo, que Uhum. era sentar num bom lugar. E aquilo começou a me acusar. Falei, poxa, cara, aquilo começou a virar na minha mente. Cara, o que eu faço? Aí eu comecei a orar, né? Eu falei, pô, Deus, dá uma luz aí, né? O que eu faço nessa situação para não entrar isso como uma crença negativa, como algo Sim, negativo para mim? Ele falou, honra a atitude que foi feita com você. sim. Eu falei, beleza, né? Vou comprar um livro, né? E vou entregar pro rapaz. Uhum. Ele falou assim, não, né? Tinha uma promoção que você comprava 4 livros. Eu falei, então eu vou comprar os 4 livros, beleza. Fui lá, comprei os 4 livros e ele falou, não, agora você fala lá no microfone. Eu falei, poxa, como falar no microfone? Mas eu falei, pô, tá aqui, né? Uhum. Deus tá pedindo, vamos lá fazer. E aí eu comecei a me comunicar com várias pessoas, cheguei na Simone Rosa, falei, pô, agora acho que não vai dar, né? Já tá começando, mas ela falou assim, crie a oportunidade. Uhum. Essa foi a palavra que ela me deu, foi uma inspiração divina naquela mulher. E você criou a Quando eu entrei oportunidade? na plenária, que eu virei para ir para minha mesa, o Paulo Vieira tava lá, né? Eu falei, cara, criar a É oportunidade, o cara agora. tá aqui. Aí eu fui lá, falei, Paulo, posso, né, compartilhar um conhecimento, né, algo que aconteceu aqui dentro? Ele Sim. falou, pode, né? Posso confiar em você? Pode confiar? Eu falei, Sim, pode. E aí eu, né, comecei a compartilhar tudo, né? Falei, né, da honra, honrei a sim. vida da pessoa. Aí ele olhou para aquela cara de deboche para mim e falou assim: "E tu usa o meu treinamento para agradecer os outros, né?" É bem isso, né? Porque a gente percebe que o Paulo Vieira ele consegue muito contagiar as pessoas dessa forma e realmente ele brinca com as pessoas, né? O método CIS, eu falo que é um momento, tem os momentos sérios e tem o momento também de de você descontrair Uhum, ali, né? descontraí. Realmente assim uma energia muito forte. E Fábio, como era o Fábio antes do coach? Você pode falar um pouquinho como ele era, a forma dele ser, o pai? Você acredito que você tem Sim, sou filhos, pai né? de 2 homens, né? Sim. O Davi, de 9 anos, e o Caio, de 21. Um abraço para vocês, O, filhão. o Amo pai, vocês, hein? o esposo. Como era antes do coach o Fábio?
Então, como marido, realmente eu fui um marido ruim, Uhum. né? Não posso falar que eu fui um marido bom porque eu tô divorciado, né? Sim. Se fosse bom, talvez estaria junto, mas com várias feridas emocionais, não conhecia a prática do CIS Assessment, de Sim. conhecer perfil comportamental, de conhecer a outra pessoa, de entender a outra pessoa, de me entender. Uhum. Foi engraçado porque a primeira vez que eu me deparei com quem eu sou realmente foi na teoria dos temperamentos, né? Hum. Então, quando eu me identifiquei com um temperamento fleumático, cara, o mundo fez assim, ó, buf, por isso que eu Abriu, sou né? assim, né? Então, por isso que eu sou assim. Eu era um cara passivo, era um Uhum. cara muito omisso nas minhas funções Sim. paternas e também como marido, Uhum. né? E, e acabou que foram 20 anos de casamento Sim. e meu casamento, infelizmente, se acabou, né? Por diversas brigas, por Uhum. descontroles emocionais, tanto dela como eu, mas eu não sabia lidar Sim. com essas situações. E profissionalmente, isso também, o fato de não me conhecer, também impactou. Porque Sim. quando eu fui desligado da empresa, foi por baixo rendimento. Eu tinha penetração na equipe, cara, não tinha problema nenhum de relacionamento. Amo aquelas Uhum. pessoas, né? Amo Sim. aquelas pessoas da empresa onde eu trabalhava, não tenho problema nenhum com elas, mas eu não estava dando resultado na posição de líder que eu estava. Porque Então, porque faltava conhecimento, sim. tinha crença enraizada dentro de mim que muitas vezes não deixava eu fluir. Sim. Hoje eu entendo isso através do coach, hoje já fazendo sessão como coach, né, Aham. sentado ali como coach, o coach trazendo informações, me mapeando, trazendo ferramentas para poder buscar, trazer, mudar a mentalidade, mudar emoções. Uhum. Hoje eu enxergo muitas coisas, Sim. né, que eu poderia ter aplicado lá e não apliquei. E Uhum. eram coisas disponíveis em livros e manuais. Eu não podia nunca acusar a minha gerente, ou acusar a minha liderança, ou acusar a empresa de não dar treinamento. Exato. Porque o treinamento vem. Mas o treinamento que vem, ele é o quê? Cognitivo. Isso. Né? E muitas vezes a gente precisa trabalhar a parte emocional, porque Exato. cognitivamente eu sei o que precisa ser feito. Tá na cara o que eu preciso fazer com a minha esposa, tá na cara o que eu preciso fazer com os meus filhos, tem livros para isso, mas a gente não flui, porque o emocional aqui tem coisas travando, tem coisas lá da sua infância que precisam ser trabalhadas, que hoje estão sendo trabalhadas, e eu estou trazendo um Fábio novo, um perfil novo, porque hoje eu sei que a minha liderança precisa ser mais assertiva com resultados, né? Sem perder a minha essência, que é a tranquilidade, a paz do estável, Sim. né? Com Eu preciso certeza. fluir nesse rio, né? E também me comunicar melhor com os meus filhos e, cara, trabalhar com vendas, E eu né? falo, né, Fábio, e hoje, principalmente a gente está falando aqui um pouco de empresa, a empresa precisa ter esse entendimento do perfil comportamental do seu colaborador. Porque se você for perceber, existe muitas pessoas hoje que estão em cargos que não conseguem estar. Por exemplo, o Fábio falou aqui para mim que ele é estável, eu também sou estável, e eu já percebi isso trabalhando na empresa da minha família, ele trabalhando também na onde ele trabalhava, o quanto se a gente está na posição certa para aquele cargo, a gente vai fluir bem mais, a gente vai ter muito mais entendimento do que a gente pode trazer para aquela empresa. E hoje, muitas vezes, a empresa não entende que é necessário você ter hoje inteligência emocional dentro delas. Eu estava vendo esses dias atrás que parece que tem uma norma agora, uma lei, que toda empresa precisa ter treinamentos, precisa ter psicólogos, precisa ter pessoas para tratar a mentalidade do seu funcionário, do seu colaborador. É necessário, hoje em dia, o coaching, toda a área emocional, é necessário você ter isso dentro das empresas, porque você vai começar a perceber o quanto hoje os funcionários eles têm uma capacidade muito menor do que eles podem ter pela falta de conhecimento. E quando você tem um conhecimento de inteligência emocional, de perfil comportamental, de toda essa área, você começa a perceber
que as mudanças começam a acontecer nas pessoas e em você também. E isso começa por quem? Eu acredito muito, né, Fábio? Pelo líder. Uhum. O líder é essencial para que as mudanças aconteçam. Então, você líder de empresa, CEO, acredite no que eu estou falando. Cria a oportunidade de trazer coaches, trazer psicólogos, trazer pessoas para melhorar a saúde mental do seu funcionário, a sua própria saúde mental. Você vai perceber o quanto de mudanças vai acontecer e as pessoas vão melhorar rendimento, vai melhorar em várias áreas da sua vida. Eu falo muito, né? Eu acredito, Fábio, que uma das ferramentas que mais traz consciência no coaching é o MAS. Né? O MAS, ele traz aquela consciência mesmo de você observar aonde está o ponto que você pode melhorar em cada lugar. Uhum. E quanto você entende a importância de você trazer realmente treinamentos de inteligência emocional para dentro das empresas? Eu acho que, assim, treinamento de autoconhecimento, Sim. né? Porque muitas vezes as empresas elas são focadas no resultado, né? Uhum. É o que a gente fala, né? A empresa não é instituição de caridade. A Sim. empresa é uma instituição que a empresa está investindo e ela precisa do resultado. Uhum. Mas você precisa ter um mínimo de conhecimento ali do seu funcionário. Sim. Porque se você coloca muito dominante em uma área de muito detalhe, cara, eles vão começar a brigar entre eles. Exatamente. Né? Porque o dominante não gosta dessa coisa repetitiva, né? Uhum. Ele gosta de fazer tarefas, mas não tarefas repetitivas e com detalhes. Uhum. Então, o gestor, ele trazendo esse conhecimento, né? Tendo palpável, né? E é uma coisa que lá no perfil comportamental, na análise de perfil comportamental, foi falado bastante, né? Não é só você mapear os seus funcionários e não dizer a eles que o perfil comportamental, porque tem muitas empresas que Sim. falam, né, já aconteceu, né, exemplos Uhum. de, não, eu quero que você faça, mas eu não vou entregar o relatório. Não, Sim. pô, a pessoa precisa estar ciente do perfil dela e o consciente, gestor né? tá com o perfil para poder mexer as Sim. peças, Uhum. né? Saber onde ele vai colocar, se é um lugar com mais detalhe, colocar mais conforme, se é um atendimento, colocar mais influentes, Uhum. né? Se é um lugar que precisa de uma Estratégia, estabilidade, né? calma, né? Um ambiente Estratégia, né? mais Estratégia. estratégico, colocar um estável ali, Conforme né? também. Um conforme. Então, né, as similaridades sim. entre eles é muito importante. Agora, a inteligência emocional, de você lidar com o seu comportamento, isso realmente tem que vir de uma predisposição de dentro para fora. Sim. Porque eu não posso colocar na garganta do meu funcionário que ele precisa ter inteligência emocional. Eu preciso encantá-lo através disso e ele ir buscar isso. Sim, né? Então, eu acho que no mínimo é você ter o perfil comportamental, a pessoa entender o perfil comportamental, que é igual eu te falei, quando eu descobri a teoria dos temperamentos antes do DISC, antes do perfil comportamental, cara, mudou a minha vida. Porque eu tinha um liderado que ele era de alta dominância, eu creio, né? Não mapeei naquela época, mas pelas atitudes dele, ele era de alta dominância e ele defendia enfaticamente os pontos dele. Teve uma hora que eu parei, fiquei olhando pro rosto dele e falei, rapaz, por que esse cara defende tão enfaticamente e eu abro mão tão fácil de algumas coisas minhas, né? Perfil comportamental, era estável e dominante, né? Não que não tenha crenças atrás disso, né? Não que não tenha a teoria de valores, que é muito importante dentro do CIS Assessment, né? Dentro da análise de perfil comportamental, mas o arquétipo, né, do dominante e do estável já traz um embate ali. Sim. Né? E, né, ao mesmo tempo, nós vemos o perfil comportamental de como as pessoas lidam no seu dia a dia, né? A gente estava falando agora há pouco em relação a casamento, em relação a relacionamento. E eu acredito muito que os perfis, eles se complementam. Os perfis, eles têm a sua... Cada um tem a sua parte forte, sua parte fraca, vamos dizer assim. E o quanto é importante você ter outros tipos de perfis para você também ter uma análise do seu perfil e você poder melhorar ele, né? Você poder mudar ele.
quando nós falamos do perfil comportamental, eu falo muito que quantas vezes eu já estive com pessoas de perfis diferentes do meu, como um dominante, por exemplo, eu estava falando agora há pouco aqui, né? O quanto você percebe, assim, que em momentos de que você tem que fazer alguma coisa com o dominante, você acaba quebrando o pau com o dominante. Como a gente percebe, assim, que Naturalmente realmente ele já briga. naturalmente. E realmente você percebe assim o quanto isso acontece, porque quando você não conhece de perfil comportamental, muitas vezes você acredita que aquela pessoa é daquela forma um pouco mais estável ou dominante, sei lá, porque simplesmente você vê aquilo ali como uma coisa normal, né? Muitas Uhum. vezes. E não é normal, porque você precisa, você entendendo de perfil comportamental, você entendendo e observando a forma da pessoa ser, que fala, além do perfil, né, comportamental, também, dentro tem os valores, os tipos psicológicos. E quando você Uhum. começa a estruturar e perceber a importância de você, de cada perfil, como ele vai trabalhando, tudo muda, meu. É. Você vê assim que o casal, por exemplo, é o homem e a mulher, se você tem um dominante ou um estável ou influente, tudo vai se moldando, né? Tudo vai Uhum. se conectando e automaticamente você vai percebendo que um depende do outro, um tem a oportunidade de aprender com o outro. Eu É, acredito muito nisso. e é aquele negócio, não existe, gente, não existe perfil bom ou perfil ruim. Exato, Ame o seu perfil, exato, porque foi assim que Deus te fez. A carga que ele tinha que colocar na tua vida, você precisava dessa personalidade. exato. Ou você precisava ser um dominante, Aham. ou você precisava ser um estável, um influente ou um conforme. Independente. Ame, porque não existe perfil bom ou perfil ruim. É o que você é. E, mais importante ainda, isso não é um limitante. O perfil comportamental não é um limitante. Você é muito mais do que o seu perfil comportamental. Uhum. Então, se ame. Essa é a resposta. Se ame. Porque Exato, Deus te fez assim e você vai ver a maravilha que é viver o seu perfil comportamental no seu natural. exato. E, Fábio, para você, assim, hoje, né, você fez formação em coach, tudo, você tem a gente tem as ferramentas para a gente poder aprender também com a gente, primeiramente, né, que eu acredito, e com as pessoas. Hoje, qual é a ferramenta que você acredita que é necessário estar aplicando numa pessoa para ela ter as mudanças de vida dela? Então, isso é muito individual de cada pessoa, Sim, né? Dentro da Febracis, que é o coach integral sistêmico, exato, né? Então, o coach integral sistêmico é a ferramenta de alta performance que ele olha o indivíduo como um todo, não só exato, um ponto, né? sim, Então, é difícil a gente categorizar as ferramentas, é muito na sessão de coach, porque muitas uhum, vezes você vai ter problema no seu servir, sim, outro vai ter problema no financeiro, outro no conjugal, outro nos filhos, parentes. Então, cada ser é individual, sim, né? sim, Então, eu acredito que não tenha ferramentas que sejam globais, vamos dizer assim. uhum, A gente aplica, óbvio que tem algumas que são aplicáveis, por exemplo, toda a sessão de coach, a primeira é a metáfora, né? metáfora da gaivota, né? Que a Sim, gente sim. aplica para todos, Que é mas uma ferramenta totalmente emocional, né? E é totalmente. muito linda, assim, você fazer ela, porque realmente, assim, ela te... Você está num estado... é, estado atual, vamos dizer assim, te leva para o estado desejado, que realmente, se você almejar, você ir em busca desse sentido, é muito real isso, né? Uhum. É uma ferramenta muito forte, e é uma das que eu mais gosto de fazer e compartilhar, sabe? Uhum. Então, e eu acredito que a ferramenta que mais traz mudança é o VAS, né? É o Que VAS. é a audição, Visão, visão e o sinestésico, né? isso. Essa é a que mais traz resultado, né? Porque a gente não olha, a gente não enxerga com os olhos, a gente enxerga com o cérebro, Exato. né? Aqui é só um filtro que a Aham. gente coloca. Então, quando a gente fecha os olhos e traz cenas, você é A guiado, não que mentalidade, né? é diferente
como é que eles chamam? Fazer regressão, não é Sim. regressão, você está no comando o tempo inteiro. Consciente, né? A hora que você quiser abrir o olho, você abre o olho, não é uma regressão, Isso. né? Mas ali você está sendo levado a visitar aquela cena, se ver como criança, ressignificar aquela cena, né? Sim. Então é o que a gente fala, né? O coach, ele acessa aquela sua gavetinha, ela abre a gavetinha, te mostra, organiza, fecha, né? Deixa organizadinha, fecha, guarda e sai. É sua, E aí né? você dá um novo Suas significado para aquilo, experiências, né? Você né? dá um novo Então, significado. eu amo fazer vaz, né? Então, a metáfora da gaivota é um vaz. Eu Sim. amo fazer vaz e eu acho que é uma das ferramentas que mais traz Sim. resultado para os coaches, são as ferramentas, né? Porque é dali do 0 aos 12 anos onde ocorre a maior incidência de traumas, Sim. né? Na vida das pessoas, onde elas significam e criam verdades que estão habitando dentro de você o tempo todo. Eu brinco muito assim, né? Para você levantar aí a porta, você não... Ah, eu vou segurar na cadeira e levantar, vou levantar de uma vez, vou pôr a perna direita, vou pôr a perna esquerda. Você não pensa em tudo Sim. isso é automático. Exato. Então, quantas verdades tem dentro de você que estão operando e determinando os seus resultados e você está inconsciente sobre elas. Exato. O coach traz consciência sobre essas verdades para que você possa mudar os seus resultados. Exato. E tem mais uma coisa também. Eu não sei, Fábio, se você já fez outros treinamentos sem ser a Febracis, sem ser o coach integral sistêmico, mas eu falo também que eu já fiz outros treinamentos que eles trabalhavam muito com o inconsciente. E eu fiz um treinamento chamado Leader Training, não sei se já ouviu falar. Eu já ouvi falar, ouviu falar? Teve um rapaz que me indicou. Sim, eu fiz o Arita Treinamentos em 2014. E também foi um treinamento de divisor de águas na minha vida. Só que o que ele trabalha? Ele trabalha inconsciente. Ele vai na raiz do trauma intrauterino. Ou seja, existem dois aspectos em relação a treinamentos. O coach, né? O coaching, ele traz estado atual, estado desejado. Ou seja, o hoje que que tá acontecendo na sua vida, daqui para frente. Ele trabalha o passado, mas ele quer seguir o presente. E eu fiz esse treinamento, né? O Arita Treinamentos em 2014. E eu percebi, assim, as diferenças em relação por exemplo, a forma de inconsciente, de trabalhar a consciência da pessoa. Como você falou, os exercícios VAS, né, que é visão, audição, sinestesia, você percebe o quanto eles estão no estado atual. Por quê? O comando que é dado eles falam o seguinte: não durma nesse momento, porque é onde você vai captar mais as sensações. E quando a pessoa que está fazendo, tipo Paulo Vieira, ou a pessoa que está comandando ali, ele sempre fala para você fazer os movimentos, ou olhar para um lado, olhar para o outro, mexer a mão, mexer tudo. Por quê? Porque você está com os olhos fechados, mas é como se você tivesse no aqui e no agora. Diferente, por exemplo, que você falou da regressão, né? Esse treinamento que eu fiz, Arita Treinamentos, tudo, ele é ao contrário, ele vai te levando cada vez mais nas suas origens. Então ele vai, por exemplo, no seu inconsciente, ele vai quando você é bebê, ele vai na sua criança interior, para curar a criança interior. Ele vai nos seus antepassados, seus pais, seus avós, seus tataravós, porque é muito que traz no coaching, né? Que nós somos vítimas de outras vítimas. Ou seja, o que aconteceu na nossa vida aconteceu na vida dos nossos familiares, dos nossos pais, dos nossos avós. Isso aconteceu por uma situação que eles passaram também. Com certeza. Muitas coisas. E se hoje
você repete situações que aconteceram na sua vida e você percebeu isso na vida dos seus pais, existem duas coisas chamadas, ou você repete ou você repele. É isso mesmo. Vou dar um exemplo meu. Por exemplo, hoje eu não bebo e eu não fumo. Meu pai bebe. Eu repeli um padrão de família. E quando eu tiver meu filho, quando eu tiver minha filha, eu vou querer trazer isso para eles. Esse conceito de, ó, você pode ter um direcionamento diferente em relação ao que foi passado na minha geração. Você não precisa passar por isso. Eu não sei se você já viu uma vez um teste que eles fazem em relação ao copo sujo e ao copo Sim, limpo. sim, já vi. Se você olhar na internet, existe um teste que ele vai colocando num copo uma água bem suja. E aí ele vem com um balde e vai jogando essa água dentro desse copo. No momento, ali é a sujeira que está dentro de você. Quando você vai jogando essa água limpa, é o que a gente está falando aqui. Quando você vai tratando a sua mente, é como se você estivesse jogando uma água limpa dentro desse copo. E chega uma hora que essa água fica cristalina, ela fica limpa, ela fica cristalina realmente. Quando você vê os seus traumas que você tá tendo ali, você tá limpando ele. Você tá tratando. E eu acredito muito, Fábio, que isso é a importância muito desses treinamentos de inteligência emocional, que é tratar tudo que está aqui dentro. É como que fala lá no método CIS, né? O nosso cérebro é como se fosse uma cebola. Né? E quando você faz uma vez o treinamento, você limpa uma parte daquela cebola. Agora, quando você faz uma segunda vez, você tá em outra área e assim vai limpando. E cada vez mais você vai melhorando e cognitivamente mudando. E eu falo, né, que uma coisa muito legal do coaching é a importância de você tomar a decisão e ter um aprendizado com aquilo. Você, qual a importância para você da decisão que você toma em relação a uma oportunidade de ação que você tenha? Então, a decisão. Acho que vale a pena a gente falar sobre essa parte das palavras que você colocou. O que é gerado? Eu falo que a gente tem um geradorzinho aqui no peito, né? Sim. E o que está sendo gerado nesse gerador? Rancor, ódio, falta de perdão, né? O que está sendo gerado? Ou está gerando amor, carinho, saúde? O que está sendo gerado? Então, o que está sendo gerado aqui é o que você vai colocar para fora, né? E aí a gente entra no poder das palavras, o quanto que as palavras têm poder. Nesse teste que você demonstrou, né? O fato da gente declarar palavras positivas para um copo e palavras negativas, né? Palavras de ofensa no outro, fez um manchar e o outro clarificar e durar mais tempo. Então, aquilo que a gente declara na nossa vida pode transformar. Então, uma decisão que a gente já pode tomar é começar a declarar coisas boas, mesmo que o ambiente, as circunstâncias que a gente viva não sejam adequadas. Fala assim, cara, eu tô, tô desempregado, tô devendo, tô com problemas familiares, são adversidades. Exato. Mas a gente vai começar a profetizar, a lançar palavras no futuro, trazer para que esse geradorzinho que você tem aqui comece a se purificar e através das palavras você começar a mudar o seu ser, porque a gente tem dois tipos de linguagem, né? A verbal e a não verbal. Exato. Apesar das palavras representarem muito menos, mas você começa a mudar o seu ser e a partir do momento que você começa a mudar, a sua fisionomia muda. Então, a sua linguagem não verbal É o que fala, começa né? a aparecer. A sua melhor versão, né? Isso, trazer a sua melhor versão, né, para a tona, vem através das palavras, né? Você começar a comunicar que você vai sim ter um bom emprego, que você vai sim começar a comunicar com as pessoas, você vai se tornar um vendedor extraordinário, você não é, mas você começa comunicando, porque a venda em si começa no seu estado físico, né? No que você está demonstrando no verbal. Se você chega para uma pessoa para vender
ombros caídos, cabeça para baixo, falando, boa, olá, meu senhor, o que que o senhor quer? Sim. Assim, meu filho, não quero nada não, tô indo embora. Não É verdade. né? Porque aí quando vem aquele vendedor, que ele vem, conhece o produto, acredita no produto, sabe da eficiência do produto, mostra os pontos fortes, os pontos a desenvolver daquele produto, traz ali, né, a necessidade do cliente, com autoridade, né, com uma postura firme, com palavras que realmente tragam confiança do produto, o cara se vende. Aí você tem um vendedor que vende muito, que ele declara isso, e você tem um vendedor mediano que muitas vezes vai fazer o básico ali para atingir a meta, Sim. né? E aí o poder da decisão, né? Quando eu decido, que eu, por exemplo, eu decidi, eu nunca vendi nada. Sempre fui um péssimo vendedor. Era, viu, tá? Olha o poder das palavras. Era Exato. um péssimo vendedor. Hoje eu já me coloco como um vendedor. Eu já olho dentro do portfólio que tem dentro de mim, o Sim. que eu posso oferecer para você, para ele, o que eu tenho que eu posso oferecer, que eu acredito que pode resolver a sua vida. Sim. Isso é uma decisão. Eu decidi ser um vendedor. Sim. Eu decidi trabalhar com vendas. Eu decido ser líder. Eu decido ser um bom pai. Isso vem através de decisões. E as decisões acompanhadas da postura, porque não adianta você decidir e falar assim, eu vou ser feliz. Tá triste, né? Não, né? É verdade. A gente tem que vir, eu sou feliz, sorriso, trazer aquela energia. Que no coaching fala muito que a importância de quando você está fazendo uma ferramenta, né? Por exemplo, uma ferramenta de perdão, uma ferramenta que você está desenhando, fazendo visualização ali, você sorri. Porque se você fazer aquele negócio de cara fechada ou triste, aquilo não vai dar o entendimento para o seu cérebro, a importância de você que você quer trazer para sua vida aquilo. Então, sempre que... Quantas vezes na sua vida aí que você está em casa, você já fez alguma coisa e você sorriu fazendo aquilo? Quando você fez aquilo, tenho certeza absoluta que alguma coisa mudou e você conquistou aquilo. E realmente visualização. Quando você desenha, independente se você desenha pauzinho ou você desenha um desenho bonito, você está trazendo aquilo para sua mente, aquela visualização de uma realização para sua vida, né? É uma coisa assim muito importante. E, Fábio, vamos mudar um pouquinho de assunto, né? A gente falou bastante do coaching. Vamos falar um pouquinho sobre o Legendários, né? A gente aqui conversou antes de vir aqui pro podcast, aqui com o Coaching Cast. A gente falou, vamos colocar a camisa do Legendários, nós que fizemos Legendários, né? E a pergunta que eu quero fazer para você, Fábio, é como foi para você tá no Legendários? Olha, Legendários foi uma decisão, tá? Sim. Já coloca aí, foi uma decisão, não foi um modismo, né? Eu vi a necessidade de estar no Legendários, Sim. né? Igual eu falei, eu tive problemas no meu casamento, Sim. né? Para me impor, para trazer uma masculinidade, porque tem aquela teoria, né? Das polaridades invertidas, Sim. né? Então eu tinha uma esposa enérgica, uma pessoa masculina, que flui naquela energia mais masculina, né? E eu tava com a polaridade já mais pro feminino, porque ela tomava as decisões. Eu não fiz o perfil comportamental da minha esposa, mas acredito que ela seja dominante. Então, ela com grau de dominância, eu com estabilidade, né? Então, ela fluía nessa energia mais masculina e eu mais na feminina. E, cara, é engraçado essa energia feminina, porque é tão real isso, porque em diversas circunstâncias, seja em treinamento, seja na igreja ou em qualquer outro lugar, era natural eu sentar e estar envolto de mulheres. Não, né? O cara é bonitão, né? Não é isso. É energia. Sim. Né? Se eu conseguisse, que eu não consigo pegar essa média, mas se eu pegasse a média da época que eu trabalhei com Uber, que eu trabalhei 5 anos com Uber, eu tenho certeza que o maior percentual de passageiros era feminino, né? Por quê? Porque é dessa energia. Sim. Então, eu vi a necessidade de ir no Legendários buscar essa conexão com o masculino. Sim. Não com os homens que estavam lá, mas com o masculino, né? Sim. E é isso que me chamou a atenção de subir no Legendários, né? Porque eu servi o exército em 98, né? Sou aspirante do quadro de material bélico, eu fiz CPOR, né?
Então eu já tinha tido essa experiência de campo, né? De passar o dia na montanha, essas coisas a gente já tinha feito, eu já tinha essa experiência. Mas não como aconteceu lá, né? Então não era só a experiência de estar com uma mochila nas costas e estar no meio do Sim. mato, numa montanha. É realmente essa energia, Se né? conectar ao Que espiritual, se né? conectar, sabe? O espiritual, essa energia, Uhum. né? Para trazer isso para minha vida, para quê? No meu próximo relacionamento eu não cometer os mesmos erros que eu cometi no passado. Sim. Porque essa é a ideia, né? É você olhar para o seu passado, o que aconteceu lá? O que você pode trazer de melhor? Você pode O mudar, Legendários né? vai mudar a sua vida radicalmente? Não, mas ele é uma ferramenta. Exato. Ele é uma ferramenta quando você renuncia um passado que você tinha. Eu, por exemplo, era mais omisso dentro do casamento. Talvez tenha homem que seja mais impositivo, oprima mais. E ele precisa dessa experiência para entender o que Deus quer dele dentro do casamento. O que ele pode trazer de mudança. Sim. Se ele acabou com o casamento, pô, infelizmente, eu não sou a favor de divórcios. Me dói ainda, né? Você ter esse rótulo de divorciado, né? Sim. Mas foi necessário, né? Então, e para quem já tá casado, pô, o que eu posso fazer de melhor, cara? Você Pra tá com melhorar, oportunidade na mão, cara. Exato. Você tá dentro de casa, seus filhos, sua esposa, pô, vai buscar o entendimento, vai Sim. buscar, vai trazer ferramenta para sua vida, seja o Legendário, seja o coach, seja o CIS Assessment, aquilo que você pode investir, cara. Tem gente que quer mudança e não quer investir. Mas pô, se você tem uma empresa, se você é um empresário, você não investe na sua empresa, não tem que ter o budget, você não tem que ter controle, você não tem que ter prospecção de futuro, pô, porque dentro do seu casamento com seus filhos não. Aí você pega, conversa com um cara que tem problemas no casamento, e aí fala, cara, qual foi o último livro que você leu? Sim. Qual foi a última imersão que você participou? Você participa de congresso ou reunião de homens? Né? Ou no caso mulheres, né? Tá na congregação, tá orando, né? Nos cultos de oração para mulheres. Não, a pessoa não tá fazendo nada. E aí quer resultado. Cara, Sim. resultado demanda esforço, Exato. demanda entrega, demanda metanoia, mudança de mentalidade. E foi isso que eu busquei. E engraçado que no Legendários que eu fiz, foi no campo top metanoia. Não existe coincidências, né? Você, né, dentro da Febracis, metanoia, né, lugares certos, pessoas certas, com informação certa. Cara, foi o que eu fui buscar. E graças a Deus, foi onde Deus derramou, saí com decisões de lá e para seguir uma vida diferente. É isso, né? E uma coisa muito legal do Legendários é a sua conexão ali. Porque o que foi que eu senti, assim, do Legendários, né? O quanto ele te leva o seu físico ao extremo para que você conecte com o seu espírito e você tenha a oportunidade de se conectar com Deus. Como as pessoas falam, né? E tem muita gente aí que tá fazendo uma live muito grande. Você pode procurar Deus no seu quarto. Você pode procurar Deus em qualquer lugar da sua vida. E uma coisa, assim, que tá vindo muito no meu coração aqui, pra eu falar é... As pessoas que vêm criticando o movimento Legendários é que não entende a logística que tem por fora daquilo. Quando as pessoas falam, você vai pagar R$1.500, R$1.800 para você ir buscar, para ir para a montanha, você pode fazer isso na porta do seu quarto. O que as pessoas não entendem é a logística que está atrás daquilo. É por isso que é necessário um valor. Porque ali você tem os ônibus, ali tem a estrutura, ali tem o local onde vai ficar as barracas, ali você passa por fazendas. Então ali tem uma logística muito grande. E quando eu entendi isso conscientemente, que não era o valor em si, igual as pessoas trazem em relação a isso. Não, não é. É simplesmente porque é necessário você cobrar o valor para que aquilo realmente aconteça. Senão não acontece realmente, sabe? E, assim, eu falo que a minha experiência com Legendários, ela foi maravilhosa, sabe? Como você trouxe em relação a esse lado de posicionamento masculino, feminino, eu também já tive muitas dificuldades em relação a isso. E depois, quando eu fiz o Legendários, e mais ainda, como o método CIS com o Legendários, eles se complementam, né?
É uma coisa muito louca que realmente, assim, quando eu tomei a decisão de fazer o Legendários, foi porque foi a vez que eu vi o Paulo Vieira fazendo o Legendários. Eu falei comigo mesmo, cara, um dia eu vou fazer esse negócio aí. E aí bateu forte no meu coração esse dia. E o meu coach, né, que foi coach da Febracis, o Israel, ele foi primeiro e depois ele conseguiu o link para mim nessa mesma top que ele foi, tudo, que é o top desobstrução, tudo. E aí, meu, eu falo assim que experiência, meu. Que experiência fantástica, assim. O quanto, assim, você vai passando pelos desafios, você vai... E quando você chega no final, uma coisa que trouxe muito na minha consciência é você dar valor às pequenas coisas, sabe? Uma coisa muito legal que o Legendários traz é família não se abandona, né? Por exemplo, eu fui da família 15. Eu falo assim, meu, o quanto de pessoas ali que você se conectou e que você não conhecia e de repente ali se tornou família sua. E você poder levar isso para sua casa, você levar isso para as pessoas à sua volta. Você sente assim que o importante é as pessoas que estão à sua volta, as pessoas que estão do seu lado, que são essas pessoas que vão te edificar, que vão ser essas pessoas que vão te levar para algo maior. E a importância de você se sentir cada vez mais. Por isso que eu acho que a importância de que as pessoas vão realmente. Faça o Legendário. Você vão perceber o quanto de mudanças que isso vai trazer para sua vida. E o que eu falo, né? E é muito ressaltado isso na Febracis. Se você subiu a montanha com um casamento destruído, você pagou R$1.800. Se você desceu e reconstruiu seu casamento, foi pouco ou foi muito? Quanto vale, né? Para você ter um casamento estruturado. Meu amigo, se você subiu a montanha destruído, seja financeiramente, ou seja no seu casamento, ou seja a área da sua vida. Sim. Cara, você foi lá e você teve um encontro com o Legendário 01. Cara, mudou o teu coração, você desceu, tem uma vida melhor com seus filhos. Exato. Tem uma vida melhor com a sua esposa e com os seus parentes. Cara, é de graça, meu irmão. Exato. É de graça. Exato. Que é o que a gente costuma falar. Quanto que você pagaria para melhorar a sua vida, né? Quanto que você pagaria para ter uma empresa mais saudável? Quanto você pagaria para ter filhos mais saudáveis e amorosos? Para ter mais saúde? Quanto que você pagaria? Exato. Tem gente que pagaria muita coisa. Exato. E você tá pagando R$1.800 para ter um encontro, né? Muitas vezes e vir com a sua vida transformada. Exato. Pode ser que a mudança de quem subiu a montanha seja mínima. Pode, mas já melhorou. O cara tava aqui, não tava fazendo nada, não tinha um encontro, não tinha nada. Exato. Pô, subiu a montanha. Outra coincidência nossa, eu também fui da família 15. Ah, é da família 15? Que legal. Fui da família 15. Um abraço aí pra família 15 aí. Abraço, a gente 15. Agora tá fazendo aí uns vídeos de oração dentro do grupo da família. Que legal, que legal. Muito Mas top. é uma coincidência. Então, o quanto aquilo é benéfico para você, né? E Deus fala com a gente de diversas formas. Muitas vezes dentro da igreja, muitas vezes fora da igreja, você pode receber uma palavra do irmão ali na esquina. Sim. Mas, para os críticos de plantão, é o que você está fazendo para mudar a vida das famílias hoje. Exato. Né? Exato. O que você está realizando que você pode ter essa autoridade de criticar, falar que não funciona, ou que está enriquecendo um, que está enriquecendo outro, ou que você não precisa subir a montanha, que realmente você não precisa subir a montanha para encontrar com Deus, porque ele nunca foge de você. Exato. Ele sempre está lá e ele está à porta, né? E quer entrar. Quem tem que abrir a porta é você, né? Exato. Porque ele é um Deus gentil, né? Espírito Santo é gentil. Você tem um livre-arbítrio, né? Tem. Você abre se você quiser, mas ele está na porta e bate. Exato. Né? Você deixa entrar. Deixa entrar. Exato. Então, muitas vezes, lá na montanha, você vai estar numa fadiga que você vai quebrar quem? O orgulho. O orgulho é o mal de hoje. E eu falo uma coisa, Fábio, o que move aqueles homens, o que move você estar num caminho um caminho é a fé, sabe? É você realmente
estar conectado com Deus. Porque se não é isso, você não consegue fazer todo aquele percurso. Não consegue. Eu já fiz também, além do Legendários, né? Eu também já fiz com a minha família fazer a procissão até a Aparecida do Norte, né? Minha família é católica, tudo, também sou. E a gente já andou na Dutra, já fez o caminho de fé. E sabe o quanto você sente, assim, a presença de Deus ali? As pessoas ali não estão indo pedir, elas estão indo agradecer. Agradecer por as bênçãos, agradecer por cada momento, de cada situação. E quando você vê isso, você percebe que esses movimentos, que a humanidade faz, é que realmente a conexão que Deus faz é onipresente, sabe? É realmente aquela conexão de você entender a importância de cada vez mais ter movimentos assim para edificar as pessoas diante de Deus. Isso que eu acredito que é muito lindo, sabe? Uhum. E é o que o Legendários traz, né? Exato. Desfrute o caminho. Exato. Que tá nas nossas fotos aqui. Desfrute o caminho, que é Sim. muito isso, é uma jornada, é um Uma coisa caminho. muito linda, né, Fábio? Não vai, pode ser que desça, tá? Um raio lá na montanha, Sim. né? Porque de Deus, cara, Deus ele pode tudo, Exato. né? Mas as coisas ali é um princípio, é um Exato. começo, né? É um começo de transformação, são decisões tomadas que você traz para sua vida e, cara, o interessante é você desfrutar. Sim. Porque quando você olha todo o processo, desde quando você tá no check-in até o check-out, cara, você tá sendo ministrado ali, Deus falou comigo o tempo todo. Desde quando eu cheguei no check-in até sair lá no check-out lá, Deus tava falando comigo. Sim. E é interessante, teve uma parte na hora do check-in que o Legendário veio e falou assim, ó, separa o requerimento, tal, isso aqui, Bíblia. Cara, tinha homem ligando pra esposa, porque não foi o cara que fez a mala, meu irmão. Foi a mulher, cadê? Foi, ele liga pra esposa pra saber onde tá, onde ela colocou. E fora alguns perrengues que tem alguns senderistas que fazem, né? Que eu já ouvi falar a história que teve gente que levou mala de mão pra fazer o Legendário. Você tem que ir com bolsa, né? Uhum. Meu, eu imagino o que aquele cara fez pra levar aquela mala de mão nas costas. Você vê assim que tem cada história, assim, mas as histórias engraçadas, né? Do Legendários, realmente. Então, eu falo assim que é uma experiência válida. Você que às vezes olha com outros olhos, né? Se dê a oportunidade, não só do Legendários, mas também fazer um treinamento de inteligência emocional, que eu acredito, né? Se nós tivermos essa mudança, né? Tivemos tantas coisas boas acontecendo na nossa vida, vai acontecer na sua vida também. Vai ter essa oportunidade de mudanças. E caso você não conheça muito sobre o coaching, sobre essa oportunidade, se dê a oportunidade a conhecer. Eu e o Fábio aqui, nós somos coaches. Se vocês quiserem uma oportunidade de fazer uma sessão experimental com a gente, certeza. você pode entrar em contato com nós aqui para a gente estar fazendo essa sessão. E eu falo que a sessão experimental é muito bonita, né, Fábio? Uhum. Você vê assim que realmente eu acredito que com uma sessão você já tem mudança. Uhum. Você já tem mudança. É só o fato de você decidir, Exato. né? Você decidir já fazer uma sessão experimental já é um passo de fé que você está dando para uma Exato. mudança realmente que vai trazer muitos benefícios para sua vida. Exato. Então, galera, se der a oportunidade de conhecer o coaching, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, o coaching é considerado uma profissão muito valiosa. Existem faculdades, universidades nesses lugares que é importante ter o coaching. É importante estar introduzido. E aqui no Brasil, existe muito preconceito contra o coaching. E se você entender que tomar consciência do que é importante realmente do coach, né? O quanto é importante você se conectar
e você tomar decisões na sua vida, você vai ver que a mudança vai acontecer, né? Uhum. A mudança vai vir. Então, para você que está em casa, dê a oportunidade de conhecer o novo, conhecer o coaching, que vocês vão perceber assim, ó, que a mudança vai acontecer. Assim é como aconteceu com nós, né, Fábio? Sim. Vai acontecer. É autoconhecimento, né? É trazer mudança, igual eu falei, né, anteriormente, é você investir em você mesmo, Sim. né? Investir em saber no seu perfil comportamental, investir em trazer mudanças para sua vida, Exato. né? Através da ferramenta, porque, né, vê se eu lembro aquela frase do Paulo, se você não conseguiu, é porque você ainda não tem o conhecimento para conseguir, porque o Exato. que te trouxe até aqui foi o que você sabe até agora. Exato. O que vai te levar para o outro patamar é aquilo que você ainda não sabe. Exato. E você precisa investir. Você precisa investir de estar em lugares Ambientes, né? ambientes que Te tragam edificam, né? conhecimento para você, pessoas, né? Estar com pessoas, network, Uhum. para você obter O conhecimento, o né? conhecimento. Essa é a metanoia Uhum. que vai te levar para um outro degrau aí na sua vida pessoal, profissional, social, né? Pague para estar nesses ambientes, né? Pague para estar, né, em outros ambientes que sejam favoráveis àquilo que está dentro dos seus E objetivos, tem né? mais uma coisa, né? Se você tiver na metanoia errada, no ambiente errado, alguma coisa você vai tirar daquilo ali. Seja bom ou seja ruim. Então, esteja no ambiente certo. Esteja com as pessoas certas e com o conhecimento certo, que você vai perceber, assim, que a sua mudança vai acontecer, né? Há um tempo atrás, eu fiz um treinamento chamado Equilibrium, onde a gente trabalhou as 11 áreas da vida de uma forma mais específica e trouxemos um treinador específico para falar sobre cada área. E nesse treinamento, eu tive a oportunidade de falar sobre o social, que é lugares, ambientes, conhecimento. E uma coisa muito legal que foi que as pessoas que estavam lá, elas se conectaram, sabe? Elas tiveram a oportunidade desse conhecimento e tudo teve uma mudança muito grande. E é isso que é legal, né? Eu acredito Uhum. muito de um treinamento de inteligência emocional, de mostrar realmente a importância cada vez mais de as pessoas mudarem. Exatamente. E muitas vezes você não tem oportunidade de pagar, porque muitas vezes você pode ser um profissional de altíssima performance que as pessoas vão puxar você para esses ambientes. Sim. Mas muitas vezes você, né, não ainda tem essas características, então você não pode ser guinchado lá para cima, Sim. mas às vezes procure, tem muita coisa gratuita que você pode ir, Sim. né? E se você puder, pague, porque o Exato. benefício que vem em torno, muitas vezes você vai pagar, sei lá, R$ 300 para estar num ambiente e você sai ali com 2, 3 coaches, Exato. ou você sai ali com uma proposta de negócio. Exato. Cara, seus R$ 300 vira nada, vira uma moeda. Com certeza. Eu já percebi, nessa minha curta jornada, eu já vi pessoas ali saindo com grandes negócios que foram em ambientes que estavam ali de network, se conectaram, né? Trazendo a linguagem popular, né? Juntou a fome com a vontade de comer, né? Sim. E, cara, grandes negócios, né? Exato. Grandes negócios, grandes amizades, Sim, né? com certeza. Dentro da Febracis, eu tenho um leque de amizades hoje muito bacana, que onde você liga, você pede informação, você pede conhecimento, pessoas estão bem uma coisa abertas muito a legal, isso. né, do ecossistema Febracis é o que a gente tá aqui, né? A gente se conheceu no último treinamento do Método CIS e fomos monitor lá, tudo. E eu não conhecia você. E eu acho que é isso que é muito interessante do ecossistema Febracis, porque você pode... você falou que fez em 2022 o seu primeiro treinamento, né, do Método CIS, e fez em 2023. E eu acredito muito que não existe coincidências. Às vezes você fez o seu primeiro treinamento lá em 2022, a pessoa que você não conhecia, você vai conhecer um tempo depois. E eu falo que aconteceu muito isso na minha vida.
onde eu conheci pessoas, amigos, fiz amizades dentro da Febracis que estavam no mesmo treinamento que eu, no meu primeiro treinamento, e que hoje somos amigos. Hoje nós compartilhamos momentos, situações, já aconteceu até negócio, aconteceu parcerias, e isso que é legal, né, do treinamento, do método CIS, e realmente é um movimento que acontece. Pessoas, lugares, ambientes, e tudo vai mudar na nossa vida. Fábio, eu gostaria muito de agradecer a sua oportunidade de vir aqui no Coaching Cast. Realmente foi um papo muito legal. E nesse momento eu gostaria de que você deixasse uma mensagem para as pessoas aí de casa, e pode falar, fica à vontade. Bom, também agradeço a oportunidade, é meu primeiro podcast. Uau, olha só, foi muito bem, hein? Estamos aqui, né? Então Sim. deixamos fluir naturalmente, né? Uhum. E a minha mensagem é uma mensagem, acho que para as famílias, tá? Sim. De um homem que está aqui e que está separado dos filhos. Tem todo um aspecto legal, religioso, meu divórcio fluiu como deveria ser, né? Sim. Não da parte mais agradável, mas, cara, valorize a sua família. Exato. Valorize os seus filhos. O que você puder, né? Homem, mulher, o que você puder pagar, aonde você puder estar para poder edificar a família, faça, Sim. né? A igreja é um lugar que eu defendo, que é um lugar onde a família é valorizada, Sim. né? O homem amar a esposa assim como o Cristo ama a igreja, exato. né? E a esposa ser uma esposa valorosa, que respeite o homem, Sim. né? Que dados estatísticos trazem que o homem prefere muito mais respeito do que admiração, né? Ele quer respeito, ele quer ser reconhecido dentro da relação, Sim. né? E ali o conhecimento, é o lugar certo, com as pessoas certas, com o conhecimento certo. Sim. E valorize, né, o seu cônjuge, valorize, né, quem está do seu lado, para que o avivamento, aquilo que Deus quer derramar, que Deus encontre a sua família num ambiente calmo, pacífico, que ele possa adentrar, que é o que a gente falou, né? Sim. De bater na porta, que ele bata na porta da sua família e que a sua família esteja organizada, com uma casa organizada, com tudo organizado, para que ele possa fluir. Então a minha consideração final vai para a família. Né? Valorize a sua família, invista na sua família, venha fazer coach, saiba do seu perfil comportamental, que é muito importante, porque através do perfil comportamental, você sabendo qual é a predominância do seu cônjuge, você vai saber se relacionar melhor com ele, dos seus filhos, né? Autoconhecimento e gestão das emoções. Uau! Galera, que episódio, primeiro episódio do Coaching Cast aqui da segunda temporada aqui, ó, foi sensacional. E eu gostaria muito aqui de agradecer ao Estúdio Pode Vir por dar essa oportunidade para a gente estar aqui. Também agradecer o nosso novo patrocinador, agora a gente tem patrocinador, tá vendo? Começamos bem, que é a empresa Acatiju, prestadora de serviços no ramo de dedetização e desentupimento. Se vocês precisarem de alguma coisa em relação a isso, entre em contato, que eles vão te atender muito bem. E gratidão a todos. E não esqueça de deixar o seu like aqui no episódio inédito do Coaching Cast. E tamo junto. Então, abraço e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.